E o que eu posso dizer a vocês é que Deus está visitando a nossa nação. Deus continua fazendo. Deus continua derramando o seu óleo sobre a nossa terra. E aqui no Rio Grande do Sul não será diferente. Nós veremos a glória do Senhor tocar essa terra. Você crê nisso? Agora, nós não podemos esperar que outros façam isso. Nós temos que esperar que Ele faça isso. E que Ele faça isso também através de nós. Por isso nós precisamos tomar consciência que a terra que Deus nos confiou, a Bíblia diz que Deus, Ele é o dono de tudo. A terra é dele, o universo é dele, tudo é dele. Tudo é dele, por ele e para ele. Mas Ele deu a terra aos homens. Como assim deu a terra aos homens? Ele deu a posse dessa terra para os homens. Então pensa a tua casa. Deus deu a posse dessa casa para você habitar aqui na terra. Porque quando você sair da terra, você não vai levar a sua casa. Sabia disso? Tem gente que chama o pastor para ungir a casa, né? E pensa que a casa vai para o céu depois, né? Que a casa, quando ele morrer, essa casa virou consagrada agora, ela vai subir para o céu. Não. Lá na casa do Pai tem muitas moradas. E o Senhor já prometeu que vai preparar um lugar para nós lá, amém? Mas a tua casa terrena fica aqui. Por isso que lá, dentro da cultura hebraica, não tem, eles não utilizam da mesma forma que nós o verbo ter. Na verdade, as coisas existem porque elas são dele, mas elas existem para nós, que nós possamos usufruir. Amém? Então, quando nós nos libertamos do ter, nós começamos a ser e receber aquilo que Deus tem para nós. Amém? As coisas que são dele são para nosso usufruto. Mas pensa uma coisa, Deus colocou essa terra em nossas mãos. Deus nos deu Porto Alegre, Deus nos deu Rio Grande do Sul, Deus nos deu a nação. E nós temos que tomar posse disso. Nós não podemos deixar isso ser entregue na mão dos inimigos. A responsabilidade de um avivamento é nossa, diga, é minha. A responsabilidade de proteger essa terra, com tudo que nós podemos fazer, de quem é? É nossa. Por quê? Porque Deus nos deu a posse. E é exatamente por isso que nós estamos entrando como nação num tempo de jejum e oração. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, para clarear o teu entendimento sobre este tema. Pastor, o senhor acha que nós temos que jejuar pela nossa terra? Sim. Eu nunca utilizei o altar do Senhor para fazer campanha política e nunca vou fazer isso, porque isso inclusive vai contra a lei eleitoral. Mas o que eu defendo nesse altar são valores que são bíblicos, amém? E nós temos pautas contrárias à palavra de Deus, contrário àquilo que nós cremos. E quando nós vemos o inimigo tomar nossa terra, querendo impor pautas que vão contra a palavra de Deus, nós como líderes, como homens e mulheres conscientes daquilo que Deus fez e está fazendo na nossa terra, nós temos que ter posição, amados. E a primeira posição que nós temos que ter é espiritual, sobretudo espiritual, porque a nossa questão não são as pessoas. A Bíblia deixa claro que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas são principados, são potestades que querem se instalar. São principados, são dominadores que querem se instalar. E como faremos resistência a isso? Primeiramente, usando as armas espirituais que o Senhor tem nos dado. Deus é fiel. Deus, Ele tem o melhor para as nossas vidas.
mas nós não podemos deixar que o inimigo tome território. Você sabia de uma coisa? Não existe território desocupado. Não existe território desocupado. Ou nós ocupamos com os princípios da palavra, ou o inimigo vem e toma posse. Então Deus deu essa terra aos homens, e nós temos que cuidar dela. Nós temos que guardar as nossas famílias, nós temos que guardar as nossas liberdades. Tudo isso com a palavra. Vamos nos mover sim, mas principalmente numa ação espiritual. Por isso o Brasil, a igreja brasileira está se levantando para fazer frente no mundo espiritual, para que nós não venhamos a padecer depois. Amém? Eu me lembro quando eu estava falando com os levitas ali na oração, há não muito tempo atrás, a igreja da Argentina passou por um avivamento sobrenatural. Sobrenatural. Milhares de pessoas enchiam estádios, e a unção de avivamento, aquilo que nós vemos aqui, com algumas pessoas, o que Deus já faz, na nossa realidade aqui, agora imagina 60 mil pessoas juntas, no estádio, debaixo do poder de Deus. Eu lembro de documentários, vídeos, do pastor Cláudio Freyson, da Rede Redes, da Argentina, ele ministrando a unção e caía metade de uma ala do estádio, sem imposição de mãos, da plataforma, ele levantava a mão, receba a unção. Meu Deus, uma coisa assim, parecia efeito dominó. Deus agindo de maneira poderosa. Mas pouco tempo depois, e não há muito tempo atrás, ano passado na verdade, nós vimos um outro tipo de celebração naquele lugar. Nós vimos as feministas mostrando seu corpo e celebrando a regulamentação do aborto naquela terra. Esse pecado é um pecado que as pessoas não têm consciência do mal que vem sobre a terra. Esse em específico, imagina os demais, mas imagina derramamento de sangue inocente. O que isso traz de maldição sobre a terra? Jesus confrontou os fariseus e disse: olha, o sangue dos profetas está em vossas mãos, e essa maldição virá sobre vocês, desde o sangue de Abel até dos profetas, virá sobre vocês, porque vocês derramaram sangue inocente. Então, queridos, eu quero dizer para vocês que nós precisamos guardar a nossa terra, para que essas pautas não entrem no nosso território e não venham ferir a nossa terra com maldição. Porque eu vou te dizer, sabe de onde procede a maldição? Sabe de onde procede? Da onde? Fala em voz alta. De onde procede a maldição? Da onde? A maldição procede de Deus. Quando o homem entra em desobediência, o próprio Deus vem e fere a terra com maldição. A desobediência do homem atrai a ferida da maldição que o próprio Deus traz sobre a terra. Por isso, nós temos que guardar nossa terra. Nós não podemos deixar a nossa terra ser ferida com maldição, assim de maneira leva. Não, temos que guardar a nossa terra. Por isso, a nossa luta não é contra carne nem sangue, nós estamos invocando ao Pai que nos dê livramento. Estamos invocando ao Senhor, que a vontade dele se cumpra nessa terra. Amém? Depois disso que nós vimos, por exemplo, na Argentina, agora olhe como está aquele país hoje.
Eu quero ler com vocês um texto que está em Daniel. Diga assim: o povo de Israel pecou, e todo pecado gera um cativeiro. O povo de Israel foi levado cativo na Babilônia por causa do pecado. Onde fala que a maldição ela vem do próprio Deus. Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a minha voz e obedecer todos os mandamentos. E aí depois ele continua dizendo: se vocês não ouvirem a minha voz, todas essas maldições virão. O próprio Deus amaldiçoa. Então olha só, aqui, vamos ler aqui no capítulo 9 de Daniel, que diz assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, ou seja, a maldição que estava sobre Jerusalém, e eles foram levados cativos para a Babilônia, era de 70 anos. Então Daniel, ele diz ainda: voltei o rosto ao Senhor, Deus, para o buscar, com orações e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Vamos lá. Daniel viu que o povo estava debaixo de uma maldição, estava pagando por pecados cometidos, maldições que foram herdadas, e aí ele entende que a duração daquilo que estava previsto, aquele juízo de Deus, era de 70 anos, e ele compreendeu isso pelas revelações, pelos livros, inclusive do livro do profeta Jeremias, e ele decidiu então voltar o rosto ao Senhor. E aqui, a primeira coisa, ele voltei o rosto ao Senhor, Deus, para buscar. Então deixa eu te dizer, a primeira finalidade de todo jejum e oração é buscar o Senhor. A pauta primária de todo jejum e oração é buscar o Senhor. Então ele buscou com oração e súplicas, jejum, pano de saco e cinza. Qual foi então a intenção de Daniel? Buscar o Senhor para ter entendimento, buscar o Senhor para ter a revelação, porque ele viu o texto, ele viu a palavra profética, mas ele precisava da revelação. Ele já tinha o Logos na mão, agora ele queria saber: Senhor, é isso mesmo? Assim que vai ser? E ele decidiu buscar o Senhor. A primeira motivação para nós entrarmos em jejum de 21 dias começou hoje. Quem já iniciou hoje jejum de 21 dias? Tem muitos aqui que já iniciaram. Está lá no grupo da igreja. A nação brasileira está entrando em jejum de 21 dias. Começou hoje. Pastor, mas eu não vi, eu não sabia. E eu fui na churrascaria hoje. Não tem problema, começa amanhã, filho. Amém? Não tem problema. Una-se à igreja do Senhor nessa nação. Primeira coisa, primeira motivação do jejum é buscar o Senhor. Essa é a pauta primária, é a motivação primária. E eu vou te dizer que a melhor resposta que Ele pode te dar é Ele mesmo. Não tem nada melhor na busca ao Senhor do que o próprio Senhor na tua vida, meu irmão. Amém? Quando você busca o Senhor, não tem nenhum benefício maior que o próprio Senhor falando contigo e te ministrando. Então Daniel, ele entende uma palavra profética e ele vai buscar o Senhor. O Senhor me mostra, me revela, e ele começa a suplicar em jejum, em oração. Agora, deixa eu te falar algo. Será que o jejum muda Deus? Não, o jejum, ele muda o homem. Kent Hagin fala claramente sobre isso. O jejum, ele não é para mudar Deus, ele muda o homem. Mas quando nós jejuamos, nós nos tornamos mais sensíveis à voz de Deus. Nós nos tornamos mais propícios a obedecer o Senhor. Nós nos tornamos mais propícios à santidade. Nós temos
menos força física, e essa é uma conversa controversa, dependendo do tipo de jejum que você faz. Quando você entra em cetose no seu corpo lá, depois das primeiras 24 horas, alguns um pouquinho mais, mas lá pelo terceiro dia, seu corpo entra em cetose, você não sente nem fome mais. Quem faz jejum normal, né, que é aquele que é somente com água. Água, café, chá ou chimarrão, dá na mesma, tá bom? Mas, quando alguém decide jejuar, ele decide: eu quero buscar o Senhor, eu quero ouvir a voz de Deus. Um dos livros mais importantes que eu já li de jejum foi o livro chamado O Poder Secreto do Jejum e Oração. Quem já leu esse livro? Ninguém leu? Tem no Espaço Cultural, acho. Não sei se tem. Tem? Não tem? Não tem. Procura ele, vai ter um dia. Fica orando aí que vai ter. Amém? Mahesh Chavda é o autor. E ele fala que a motivação dele escrever esse livro, o Mahesh, ele é um autor, eu já contei isso na igreja, mas faz muito tempo, vou contar de novo. Ele é um autor que ele é um evangelista, um televangelista, e também ele tem um ministério muito grande pelos países da Europa, Estados Unidos, enfim. E ele teve uma época da vida dele que ele fazia pelo menos 2 jejuns de 40 dias por ano. Além desses 2 jejuns de 40 dias, ele fazia mais uns 2 ou 3 de 21 por ano. E um jejum, aquele que nós chamamos de um jejum normal, que é aquele que é só com água, direto. E ele fala que ele aprendeu a jejuar, não se preocupe, tá? Não é 21 dias só com água, tá? Não fica preocupado, porque eu vou te falar sobre isso mais claramente, ok? Mas vamos lá. Ele falou que ele era um ministro novo, ele era um evangelista novo, e ele arranjou um trabalho numa casa de pessoas com necessidades especiais, de crianças. E tinha ali naquela casa uma criança que ela pegava as suas unhas, ela começava a rasgar a carne do rosto, a sua própria pele. E ele percebia que aquilo era espiritual, que não era um comportamento só, não era só uma patologia da sua psique, mas era um comportamento espiritual. Ele percebia, e ele foi orar por aquela criança. Não aconteceu nada. Aí ele foi orar ao Senhor e perguntar: Senhor, por que eu orei e não aconteceu nada? E aí Deus falou para ele: tem certas castas de demônios que só saem com jejum e oração. Então ele entrou num jejum também, total, somente com água. E ele começou a orar. E ele disse: Senhor, eu vou fazer esse jejum até o dia que o Senhor mandar eu orar por essa pessoa, então, para quando eu estiver pronto para ministrar essa pessoa, esse jovem, esse rapaz, né? Acho que era um menino, na verdade. E ele começou a orar. Eu não lembro bem certo, mas se não me falha a memória, lá pelo 13º, 14º dia, Deus falou para ele: agora vai orar pelo menino. E ele fez uma oração muito simples. Ele colocou a mão no menino, orou, e na hora, aquele espírito maligno saiu do menino de uma maneira assim rápida, manifestou aquele demonião e já ficou liberto na hora, e o menino voltou à normalidade. E ali ele aprendeu essa chave espiritual do jejum e da oração. A partir daí, Deus deu um ministério muito grande para ele nessa área de jejum e oração. Então ele tem esse livro, e ele tem sido um homem que pratica isso há muitos anos, em muitos períodos do seu ministério, praticamente 180 dias por ano, conforme ele escreveu, ele estava em jejum, em diversos períodos de jejum. Então eu quero te dizer algo. A primeira motivação, o primeiro propósito do jejum é buscar o Senhor.
Mas existem alguns propósitos secundários. Por exemplo, se você está vivendo uma derrocada financeira, você precisa jejuar para ouvir a voz de Deus. Se você está vivendo um tempo de deserto, você precisa jejuar para ouvir a voz de Deus. Se você está vivendo um tempo de humilhação, é melhor humilhar diante de Deus. Humilhai-vos, portanto, pois debaixo da mão de Deus, e a seu tempo Ele o exaltará. Se você está buscando uma resposta do Senhor, é tempo de jejuar. Se você está debaixo de uma ameaça, ou percebe o teu território sendo ameaçado, você precisa jejuar. Amém? O jejum é uma ferramenta que nos conecta com Ele. É claro que tem a oração também, mas eu estou falando agora especificamente do jejum. O jejum nos prepara para conectar com Ele. Se você tem um pecado na sua vida que você não domina, você diz assim: pastor, não consigo me livrar desse pecado. Você precisa jejuar, porque o jejum vai te fortalecer espiritualmente para que você vença a sua carne. Então, o jejum é uma ferramenta do crente, meu irmão. Você tem uma causa na sua vida, uma causa na justiça, jejue que Deus vai te dar graça. Eu não estou falando que a gente jejua para que as orações sejam respondidas, mas você jejua para que o Senhor te direcione, para que a tua oração seja respondida no sentido da direção de Deus. E sim, também o jejum, ele ativa milagres, ativa sobrenatural. A palavra diz que os discípulos de João Batista chegaram para Jesus e questionaram ele: olha, os discípulos de João jejum, não bebem e jejum. Agora os teus discípulos, o Filho do Homem, vem comendo e bebendo. Como é que é isso? Aí Jesus fala: pode acaso os convidados jejuarem enquanto o noivo está presente? Mas um dia o noivo será tirado e eles jejuarão. Então, quando a gente jejua, a gente atrai o noivo para a nossa vida. Quando você jejua, você busca o noivo. Então a intenção do jejum é buscar o noivo para a sua vida. Será que Deus ouviu a oração de Daniel? Aqui nós vemos do versículo 4 de Daniel. E, gente, recentemente nós estivemos lá no Silk com a pastora Tânia Tereza, e também foi um presente que nos deram. Muito obrigado, viu? Nós somos muito abençoados por essa igreja. Mas da mesma maneira que a gente é abençoado, a gente procura repartir as bênçãos. Amém? Então, assim, esse capítulo 9 de Daniel é um capítulo que ela fala bastante, e é muito interessante porque ele faz aqui, nesse capítulo, um arrependimento pelos pecados dos pais. Quem muitas vezes passa por um atendimento comigo sabe que a gente faz isso, que a gente leva as pessoas à confissão, a renúncias, a arrependimento. Isso eu aprendi quando eu era bem novo, eu não era nem casado ainda, e eu participei de um seminário de cura interior, né? Naquela época falava em cura interior e libertação, e lá a gente queimou coisas, coisas que eram verdadeiros portais do inferno, a gente queimou, a gente fez uma limpeza, né? Mas a gente percebe que tem heranças espirituais também que não são só relacionadas às coisas nossas, mas aquilo que nós recebemos. E a pastora Tânia Tereza, ela é expert nesse assunto. E esse é um texto que ela usa muito, né? Eu quero ler com vocês aqui, a partir do 4, que ele diz o seguinte, ó: orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: ah, Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. E aqui, Daniel, no 5, ele assume o pecado da sua nação. Ele faz uma confissão de pecado. Ele faz essa confissão, por quê? Porque ele quer fazer uma renúncia de herança. Amém? Ele quer cancelar uma herança. Ele quer renunciar a isso. Então, ele arrepende
não por ele, mas ele diz, temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Então ele está fazendo uma confissão. Gente, essa confissão, se nós pegarmos ela e colocarmos na vida de Daniel, não combina. Porque Daniel era um homem santo. Você lembra da história de Daniel na cova dos leões? Lembra? Lembra da história da fornalha acesa? Eram homens santos. Deus estava com eles. Lembram disso? Então, mas aqui ele se coloca como alguém que confessa o pecado da sua nação. Então, quando nós jejuamos, nós confessamos o pecado da nossa nação, para que o Senhor venha com misericórdia. Eu quero aproveitar o texto que a Bruna leu antes, de 2 Crônicas 7. Segunda Crônicas, capítulo 7. Salomão dedicou o templo, e depois ele teve um bate-papo com Deus. E ele diz assim, no 13: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva. Quando fala, de modo que não haja chuva, significa que a torneira da provisão cerrou. Você está precisando de chuva na tua vida aí? Amém? Sim ou não? Se você está precisando de provisão, você está precisando da chuva, no sentido figurado da Bíblia. Se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou seja, é como se diz, o diabo comendo na mesa, né? Os gafanhotos comendo o fruto da terra, ou seja, a falta de provisão, as perdas da terra, tudo são maldições instaladas. Agora a outra aqui, ou se enviar a peste entre o meu povo. Opa, mais uma maldição na terra, que é a peste. Então, a terra ela pode sofrer com a falta de chuva, com o gafanhoto que consome todo o fruto da terra, ou com a peste, que aí essa peste ela ataca os homens, ataca os animais, ataca tudo. Nós vimos essa peste há 2 anos atrás bater na nossa porta, não é verdade? Isso aqui são juízos de Deus. Então, o que Salomão está falando? Aliás, Deus está falando para ele: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, ou seja, se o meu povo estiver debaixo de juízo, ele diz, se o meu povo que se chama meu nome, se humilhar, orar e me buscar, então, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Então, o que ele está dizendo? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, qual é o primeiro propósito do jejum? Buscar o Senhor, atrair o noivo, com humilhação sim, mas atrair o noivo, buscar o noivo. Então, se o povo ele for orar, buscar, ele vai ter que jejuar também, porque jejum ele tem o propósito de buscar o Senhor. Amém? Vamos voltar para Daniel. Agora, a partir aqui do versículo 9, depois de toda essa confissão de Daniel, Daniel abre uma intercessão. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se a tua ira e
o teu furor da tua cidade, Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades, nossos pais se tornaram Jerusalém, o teu povo, opróbrio para todos que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o rosto por amor do Senhor. E aí ele vai discorrendo, né? Queridos, então, como é que foi esse processo? Quando Daniel teve a revelação, ele viu a revelação profética, ou a direção profética, que estava em Jeremias, ele foi buscar o Senhor. E como que ele foi fazendo isso? Com jejum e oração. Primeiramente, ele trouxe arrependimento pela nação dele. Depois, ele levantou um clamor pela nação dele. Vamos para o 10, capítulo 10, versículo 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Não basta somente ter uma visão, você vai ter que ter a inteligência dela. E essa inteligência da visão vem do alto. Amém? A gente pode ter uma visão quando a gente lê o texto, mas quando Deus revela o texto, vem a inteligência, o conhecimento, a revelação da visão. E aí, no versículo 2, ele diz: naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Diga, 3 semanas. Quantos dias são 3 semanas? 21. Daniel chorou, pranteou e jejuou durante 3 semanas. Vamos continuar lendo. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Então, queridos, aqui tem o famoso jejum de Daniel. Quem já ouviu falar? Diga para o seu irmão, esse jejum é uma bênção, meu irmão. Projeto Verão 2023. Ter irmão que não precisava nem ter outra causa. Só essa já seria assim: Senhor, se tu não falar comigo, pelo menos conserta a minha vida com a balança. Ter irmão que precisa fazer as pazes com a balança. Tem irmão que nem vai mais na balança. Estragou a balança. E tem até uma palavra: pesado foste na balança. Tem irmão que recebe literalmente essa palavra. Mas Daniel, ele tinha uma disposição em não se contaminar. Se vocês forem ver lá no início do livro, ele disse assim: olha, nós não queremos comer das especiarias do rei. Nós queremos somente legumes e água. E aí o cara lá que cuidava lá da alimentação disse assim: não, mas vocês vão ficar tristes diante do rei, não posso fazer isso. Disse assim: não, vamos fazer uma experiência. Dá para esses jovens água e legumes, eles vão ficar felizes. E eles ficaram mais robustos, mais lindos diante do rei. Então, legume e água é uma boa alternativa aí. Mas aqui, Daniel está falando algo aqui, que 21 dias, ele não comeu manjar desejável, nem comeu carne e nem bebeu vinho. Nessas 3 semanas. Se a gente for olhar a palavra original, eu dei uma estudada sobre isso, o manjar desejável é tudo aquilo que é bom, tá? Mas no caso do contexto original aqui, esse manjar desejável é pão e cereais. Era o que a palavra representa: pão, pães e cereais, né? E também não comeu carne, não bebeu vinho. Então, alguns falam de maneira pejorativa que essa foi a dieta de Daniel.
E eu quero te dizer com todas as letras, esse foi o jejum de Daniel. Porque existem alguns tipos de jejum. A Bíblia faz várias referências de jejum, quanto a duração. Por exemplo, jejum de um dia, 24 horas. O dia da expiação, Yom Kippur, tinha um jejum de 24 horas. Jejum de 3 dias, lembra da rainha Esther, que ela conseguiu livrar o povo com jejum de 3 dias. Teve também um outro caso de jejum de 7 dias. Teve jejum de 14 dias, Paulo ficou 14 dias de jejum, a contragosto do barco, e ele que estavam com ele também. Teve jejum de 21 dias e tem o jejum de 40. Esses são os jejuns que tem na Bíblia. Mas existem alguns tipos de jejum. Existe o jejum que a gente total, né? Aonde você não bebe água e não come. Esse jejum, ele se torna sobrenatural. Por exemplo, Moisés fez isso. Moisés jejuou 40 dias sem comida e sem bebida. Eu não recomendo isso para ninguém. Aliás, quem quer fazer um jejum desse tem que ir no médico antes. Ou qualquer jejum prolongado. Mas nós vemos que, por exemplo, Daniel, ele não fez um jejum total. Ele fez um jejum parcial. Existe também o jejum normal, que é aquele jejum que você não come, mas bebe água. Esse eu creio que é o mais saudável. Eu estava olhando médicos falarem sobre jejum, e acerca do jejum com água, ele é muito saudável e faz muito bem para o corpo, inclusive. Claro que se a pessoa tem uma patologia, uma doença, toma medicamento, não é importante fazer tudo isso com acompanhamento médico. Não pode sair fazendo deliberadamente um jejum maluco sem acompanhamento médico. Mas se a pessoa é saudável, em tese, né, o jejum inclusive melhora a condição do teu sistema celular, melhora a tua condição orgânica. Então tem o jejum total, tem o normal, que é com água, que foi o que Jesus fez. Jesus foi para o deserto levado pelo Espírito Santo e jejuou 40 dias e 40 noites. E ele não comeu nesse tempo. Então a palavra deixa subentendido que ele bebeu água nesse tempo. E ao final dos 40 dias ele teve fome. Mas durante todo aquele tempo ele não teve fome. O que os médicos dizem é que depois que o nosso corpo entra em cetose, nós não temos mais fome nem mal-estar, até o último dia. Mas vai ter um dia que o teu corpo vai ter fome, não vontade de comer. E aquele é o limite. Aquele seria o limite. Isso vai depender das tuas reservas de gorduras. Mas olha só, existe então esses tipos de jejum.